Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão aí? Prontos para ouvir a palavra? Para ouvir o que Deus quer falar? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a vitória, né? Que nos ajuda nas nossas dificuldades. Nesta manhã, eu quero dizer para você que, como o bispo falou nesta manhã aqui, antes de eu entrar, que nós devemos ter expectativas, né? Que Deus tem expectativa em nós. Deus espera de nós, sabia? Que Ele espera de nós. Olha o que aconteceu, ó. Zaqueu tinha desejo de conhecer Jesus. Não é isso que eu vou pregar, não, mas Deus me colocou essa palavra ali e eu vou trazer para você. Ele tinha desejo de conhecer Jesus. Só que ele era de estatura pequena. E a multidão que acompanhava Jesus era muita. E o que ele fez? Ele sobe numa árvore. Ele surpreendeu Jesus. Nesta manhã, o Senhor quer que você o surpreenda. Nesta manhã, o que você tem aí que pode surpreender o Senhor? O que você pode fazer para surpreendê-lo? Porque o que acontece na nossa vida? Quando nós estamos passando por momentos difíceis, dentro de nós começamos a dizer assim, Deus não está me vendo. Não, eu vou na igreja, mas não está acontecendo nada. Eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Deus espera o contrário. Porque Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que faz. E Ele é Deus na sua vida. Então, se Ele é Deus poderoso, se Ele é Deus que faz, e se Ele é Deus na sua vida, então você tem que fazer alguma coisa, você tem que surpreender Ele. O Senhor espera a igreja bíblica Ágape. Eu quero falar para você, igreja, você que está aqui nesta manhã, porque é quem veio aqui nessa manhã e quem está aí no outro lado ouvindo, se você está aí do outro lado, é para você também. É para quem está aqui que o Senhor está falando essa palavra hoje. Então, o Senhor espera que você que está aqui nessa manhã, o surpreenda. Certamente você vai saber como fazer. Porque assim que eu ministrar a palavra, você vai falar, agora eu entendi. Amém? Vamos lá para a palavra? Vamos lá. O Will, que está ali, né? Coloca para mim aí, Will. Jeremias 33, do 1 ao 3. Está dizendo assim, ó. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Vamos ler comigo esse versículo? Presta atenção nesse versículo, para ver o que ele está dizendo. Vamos ler, mas eu quero que você leia prestando atenção no que você está entendendo desse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor que fez o Senhor que fez que a for e que Senhor é o seu nome. É o eu sou, né? É o grande eu sou. É aquele Deus que quando Moisés falou, quando ele chegasse na frente do rei, como ele iria falar? Quem o mandou? Aí ele diz, diga que o eu sou o mandou. É esse aqui, ó.
que fez a terra, que a formou e que firmou ela. Ele é o seu Deus? O amém foi fraco. Vou perguntar de novo. Ele é o seu Deus? Pode pular lá para o 3. Aí, nós continuamos a leitura e Deus fala para Jeremias: clama-me e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Coisas grandiosas. O que ele vai dizer? Coisas grandiosas. Eu vou perguntar e você vai responder. O que ele vai dizer? O que ele vai dizer? E insondáveis, que eu não, que você não, que você não. Aleluia. Se eu parasse aqui, já estaria bom, né? Porque você já ia levar para a sua casa, que Deus falou para você, que Ele vai falar coisas para você que você não sabe. Então, você já sairia com a palavra. Você já poderia esperar isso durante a semana, não é? Eu fui lá e a pastora falou que Deus vai falar para mim coisas insondáveis que eu não sei. Pronto, fui embora. Mas, como eu estou aqui para ministrar, então vamos lá, vamos desvelar isso aí, para ver o que realmente é isso, o que é essas coisas grandiosas, o que é essas coisas insondáveis, como eu faço para ter isso? Até quando eu cheguei aqui, eu não tinha o tema da ministração, né? Eu falei para o Will, deixa quieto aí, depois eu te falo. Né? Porque às vezes a gente vai pondo, depois, né? Mas aí eu, sentada ali, o Senhor colocou no meu coração o desvelar do segredo. Essa palavra desvelar quer dizer descobrir, desvendar, né? Então, a mesma coisa que descobrir o segredo, desvendar o segredo. Olha só, nesta manhã, Deus quer contar segredos para você. Da vida do outro, irmã, não. Do seu caminho com Ele. Do futuro. Sabia que Deus mostra o futuro? Não é para você ser vidente. Não. Mas Ele mostra o seu futuro para você trilhar o caminho certo. Sabe por que nós estamos errando o caminho? Porque nós não vamos buscar esses segredos com Deus. Porque nós vamos pelo caminho que a gente acha. Porque a gente entra no caminho que a gente fala, não, esse caminho aqui, ele está parecendo um caminho bom. Mas sabia que muitas vezes a gente parece que o caminho é bom, mas não é aquilo que o Senhor está escolhendo para nós? Por isso nós temos que desvelar o segredo. Aí quando Deus colocou essa palavra, eu falei, Senhor, vai falar de oração de novo? O bispo já falou na quarta-feira. Aí Deus falou assim, não. Quarta-feira o pastor falou de uma vida de oração, né? Como que se faz para ter uma vida de oração? Explicou, ensinou, deu a aula, né? Foi uma aula.
Mas hoje nós vamos falar um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Quando a gente pega o contexto dessa palavra, de Jeremias, aí, 33, o que estava acontecendo? A gente vê uma destruição total na cidade de Jerusalém, no reino de Judá, né? Quem lê a Bíblia sabe que o reino foi dividido em dois, Israel e Judá, né? Então, Deus queria unir essas duas nações, Israel e Judá. Porém, ele tinha os caminhos dele. Nesse momento, Israel já tinha sido levada cativo, mas Judá ainda prevalecia ali. E aí, Deus levanta Jeremias como um profeta para ir lá falar para Jerusalém que ele ia destruir Jerusalém. Essa era a palavra. Não tinha outra. E Deus não ia mudar de ideia porque ele já tinha estabelecido isso. Isso era o que iria acontecer em Jerusalém. Ele ia destruir. Então, Jeremias começou a proclamar isso para o povo e para o rei. Quando Jeremias ia falar a profecia, ele se dirigia ao povo e ao rei. Então, Deus dizia para ele assim, vai lá e fala isso. Aí Jeremias ia lá. Mas a ordem de Deus para Judá era que eles se entregassem. Os babilônicos já tinham cercado a cidade de Jerusalém. O exército da Babilônia já tinha cercado. Jerusalém estava toda cercada. Então, a ordem de Deus para Jerusalém era que eles se entregassem. Por quê? Porque Deus falou assim, para Jeremias, vai lá e fala para o rei se entregar. Se ele não se entregar, se ele for para a Babilônia, quem for para a Babilônia, eu vou cuidar. Essa era a conversa de Deus. Quem não for, quem ficar aqui em Jerusalém, vai morrer. Ou de peste, ou com a espada por causa da guerra, ou de fome. Não tinha outra saída. Quem fosse, Deus ia guardar. Quem ficasse, ia morrer de peste, de fome ou pela guerra. Esse era o julgamento. Não tinha outra conversa. Mas se a gente orar? Não tinha oração. Deus estava irado. E Deus já tinha estabelecido isso. Aí, nesse momento aqui, Jeremias está preso. Porque o rei, quando ouvia Jeremias falar isso para ele se entregar, ele ficava bravo. Ele fala, como assim se entregar? Nós não vamos nos entregar, não. Só que essa era a ordem de Deus. Parecia um caminho ruim? Se entregar? Parecia. Mas de quem era a ordem? Era para se entregar. E aí Jeremias está preso, porque o rei Zedequias manda prender ele. Porque ele vai lá e fala para o rei, se entrega. Deus está falando para você se entregar. Aí ele está preso. Aí, Deus aparece e se revela para Jeremias. Nesse contexto aí. Aí Deus fala para ele, Jeremias,
Aí, antes dele falar o 3, que é o versículo 3, né? Que a gente mais se apega, né? Porque a gente se apega ao versículo que mais chama, né? Mas antes dele falar isso, ele falou no 2. Põe para mim, por favor, Will, o versículo 2. Olha lá, ó. Ele chega para Jeremias e fala assim, ó. Assim diz o Senhor, o que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Deus lembra para Jeremias quem ele é. Aí depois ele fala, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Em outras traduções está, às vezes, invoca-me, né? Que é um sinônimo, é a mesma coisa. A situação de Judá, naquele momento, estava um caos. Um caos. Porque, como eu já disse para vocês, a Babilônia já tinha cercado. A guerra já estava lá. Já tinha fome. Já tinha peste. Estava um caos. Como que está a sua circunstância hoje? Quando você saiu da sua casa, você que está aqui, como que é a sua circunstância hoje? O que acontece na sua vida hoje? Quando você olha para a sua vida, o que você pensa dela? Está como? Porque a situação de Jeremias não estava fácil. Além de preso, que ele estava, e ainda a cidade estava um caos. Estava acabado, destruído. O cenário é este. O que a gente pensa nessa hora? O cenário é de guerra. O cenário é de destruição. O cenário é de peste. O cenário é de doenças. O que a gente vai pensar? Então, Deus ainda vem com essa palavra para Jeremias, depois de tudo isso. Você já passou? Você está passando um momento tão difícil. Você está no pior momento, talvez, da sua vida. E aí Deus chega e fala para você, me clama. Aí você fala assim, mas eu estou orando. Porque certamente Jeremias estava. Certamente Jeremias estava ali, falando com Deus sobre aquilo. Porque, na verdade, era próprio Deus que mandava ele falar aquilo. Aí ele ia lá e falava, mas Deus, eu estou falando o que o Senhor está mandando. Foi o Senhor que mandou eu vir aqui falar isso. E eu estou nessa situação, preso. A cidade está nessa situação. E aí nós vamos ver no livro de Jeremias, que todas as vezes que Deus dava a palavra para ele, e falava para ele ir falar, Deus mandava ele falar com o povo, ou então para o rei. Mas nesse momento aqui, Deus está falando com o próprio Jeremias. Nesse momento aqui, a palavra que Deus trouxe era para o próprio Jeremias. Era para ele. A proposta de Deus para Jeremias naquele momento era que ele invocasse ou clamasse a ele para que ele conhecesse quem ele era. E o que ele poderia fazer.
Essa era a proposta de Deus. Essa é a proposta de Deus para você nesta manhã. Talvez você esteja vivendo a sua vida de oração, como o bispo ensinou na quarta-feira. Mas essa oração aqui, esse invocar aqui, esse clamar aqui, era diferente. Era algo que surpreendesse o Senhor. Era algo que você fizesse para surpreendê-lo. Deus espera que você o surpreenda. Nesse momento, Jeremias estava olhando para o caos da cidade. Porque era o que estava acontecendo, não tinha como não ver, não tinha como não olhar. Mas Deus esperava, presta bem atenção nisso. Deus esperava que naquele momento ali, quando ele fala para Jeremias clamar a ele, que ele quer falar coisas insondáveis para ele. Que ele não olhasse para as coisas terrenas. Porque se ele olhasse para as coisas terrenas, ele não ia ter condição de ouvir o que Deus queria falar. Meu irmão, minha irmã, toda vez que os seus olhares estão nas coisas terrenas, você não consegue ouvir o que Deus tem a dizer a você. Agora Jeremias não devia olhar para as coisas terrenas. Não era isso que Deus queria, que ele olhasse para aquela... Deus não queria que ele orasse para aquela cidade. Deus não queria. Como assim, pastora? A cidade está cercada, a guerra está lá, a fome está lá, e Deus não quer que ele ore para o povo? Não. Deus não queria, porque Deus já tinha dado a sentença para aquele povo. Deus queria que o olhar de Jeremias agora fosse todo para ele. Onde está o seu olhar? Seja intencional, meu irmão. Eu não estou sentindo isso. Não precisa sentir nada, não. Adorar a Deus, nós temos que adorar intencionalmente. Eu não estou sentindo de adorar. Faça intencionalmente. Sabe o que acontece? Nós ficamos na nossa oração assim. Porque eu estou doente, Senhor, porque tem uma dor aqui, porque tem uma dor aqui, porque eu estou desempregada, Senhor, abre as portas, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, abençoa meu irmão, abençoa não sei quem, abençoa não sei quem. 5 minutos depois você não aguenta mais orar. Porque você já falou o nome de todo mundo. E aí você termina a oração e não sente nada. Mas se você chegar diante do Pai, mesmo com os problemas todos que você tem, tira os olhos dele e começa a colocar os olhos no Deus que é poderoso, no Deus que faz, no Deus que criou a terra, no Deus que firmou a terra, que a formou. E você começa a declarar isso para ele. Senhor, o Senhor firmou a terra. Senhor, o Senhor formou a terra. Senhor, Tu és Deus. Senhor, Tu és Senhor. E daqui a pouco você já está sentindo tudo.
Porque eu te garanto que quando você começa a exaltar, a adorar, louvar o nome desse Deus, a sua oração não fica vazia. E Deus desvela o segredo. Era isso que Deus queria que Jeremias falasse para ele. Deus fala assim: você conhece tudo, Jeremias? Você conhece? Não. Você sabe tudo, Jeremias? Você sabe? Não. Você sabe o que eu quero fazer amanhã, Jeremias? Você sabe, meu irmão, o que Deus quer fazer amanhã? Você sabe, pastor? Você sabe, pastor Marivaldo, o que Deus quer fazer amanhã? Aí Deus fala: então, Jeremias, eu quero falar para você o que eu vou fazer amanhã. Porque se você tem o segredo desvelado, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar por essas portas aqui, alegre, mesmo doente, mesmo sem emprego, mesmo passando por isso, passando por aquilo, você vai entrar e dizer: eu vou louvar o meu Deus, porque eu sei que amanhã eu vou ter vitória. Porque Ele me revelou. Porque eu sei que isso que eu estou passando não é nada. Porque amanhã Ele vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer. Mas a gente vem incerto. A gente vem ontem doente, vem hoje doente com o nosso coração triste. Porque nós não conseguimos. Vem hoje, vem amanhã e sai do mesmo jeito. Mas o Senhor hoje fala para você: eu quero desvelar os segredos para você na sua vida. Na verdade, Deus está falando para Jeremias: eu quero ser íntimo de você. E é o que Ele está falando para você nesta manhã. Sabe o que Deus quer? Ele quer ser íntimo seu. É isso que Ele quer. Intimidade é tudo. Intimidade é tudo. Porque quando nós temos intimidade, a pessoa conta aquilo que ela vai fazer. E queria mostrar para ele coisas que ele não sabia, grandiosas, do reino. Sabe o que Deus quer revelar para você? O reino. Coisas do reino. Ele quer revelar para você coisas do reino. É isso que Ele quer revelar. É isso que Ele fala. E quando Deus nos chama, e Ele nos coloca numa posição, pode acontecer o que for, meu irmão. Deus garante. A gente pode estar doente, a gente pode estar assim, assado, mas a gente vai cumprir aquilo, porque foi Deus que nos colocou naquela posição. Paulo tinha um espinho na carne, que o machucava. Mas ele fazia a obra, você sabe por quê? Porque Deus falava para ele assim: a minha graça te basta. Você pode ter o que for. Qual que é o seu problema? Por que você não quer assumir aquilo que o bispo ou aquilo que o pastor da sua região fala para você? Qual que é o problema? Se Deus estabeleceu, deixa Ele fazer. Você acha que eu tenho capacidade para estar aqui? Eu não tenho, mas Deus me colocou aqui. Eu falei: então eu vou. Porque quem garante isso é Ele. Não sou eu. Aí, irmãos, nesse momento, isso era Deus falando com Jeremias.
nesse momento, Jeremias é elevado a Deus como amigo dele. Até aquele momento ele era profeta. Era o homem que Deus usava para ir lá falar para a cidade, para ir lá falar com o rei, para ir lá falar com o povo. Se arrependa, vai lá, se entrega. Mas naquele momento, Deus elevou ele a amigo. Vamos ver lá para mim. Põe para mim lá João 15, 14, 15 para mim, por favor. Olha lá, ó. Olha Jesus dizendo, ó, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos... Pode pôr o outro. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado... Tem chamado do quê? Amigos. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus fala assim, ó. Se você fizer tudo o que eu pedi, então você não vai ser mais meu servo. Você vai ser meu amigo. E sabe o que eu vou fazer com você que é meu amigo? Eu vou falar para você tudo que meu pai me falou. Tudo que meu pai falou lá para mim, que você não sabe, eu vou tornar conhecido para você. Veja, queridos, que Deus não revela nada da vida terrena de Jeremias. Jeremias estava preso e continuou preso. Deus aparece para Jeremias, Deus fala com Jeremias, mas pastor Marivaldo, ele não fala, eu vou tirar você aí dessa prisão. Não fala. Ele continuou lá preso. Ele não revela isso e ele não fala para Jeremias assim, calma, Jeremias. Sou eu, Deus, que estou falando com você, Jeremias. Agora sou o seu Deus. Jeremias, ó, você vai ter vitória. Calma, eu sou com você, Jeremias, eu estou com você. Ele não fala nada disso. Mas nós vamos seguir o texto. É por isso que às vezes a gente lê um versículo, né? E aí a gente pega esse versículo e tal, mas quando a gente vai ler o versículo dentro do texto dele, do contexto, a gente fala, nossa, eu pensava outra coisa nesse versículo. Aí, se nós seguirmos o texto, o que Deus fala para Jeremias, coloca lá para mim, agora Jeremias 33, 3, o verso 4 e 5. 4 e 5. Olha lá, ó. Olha o que Deus fala. Deus fala assim, ó. Porque, isso Deus falando para Jeremias, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, dos palácios reais de Judá, que foram derrubadas para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. Na luta contra os babilônios, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Olha o que Deus fala para Jeremias. Olha só. Não, Jeremias, calma, eu sou contigo, você vai ter vitória. Não, Deus reafirma para ele a destruição de Jerusalém. Deus reafirma nesse momento. Deus fala para ele, eu vou destruir. E tudo que eles estão fazendo para que a guerra não chegue, vai servir para eles mesmos.
Mas, porque Ele é o Senhor, e porque Ele é bom, e porque a sua bondade dura de geração em geração, e porque Ele fez uma promessa lá atrás para Abraão, que Abraão seria pai de multidão, que ele não ia conseguir contar as sementes dele. No versículo 6, ele traz a esperança para o coração de Jeremias. Ponha para mim, olha lá, ó. Todavia, trarei restauração e cura para ela, para a cidade, para o povo da cidade, para aquela cidade. Curarei o meu povo, lhe darei muita prosperidade e segurança. Naquele momento, não. Olha só, queridos, como nós temos que conhecer os caminhos de Deus. Seria naquele momento? Não. Seria quando eles voltassem do cativeiro, que duraria 70 anos. Então, essa restauração e essa cura que Deus está prometendo aqui, não era para o amanhã de Jeremias. Ah, tá bom, estou preso aqui, mas amanhã, não. Era quando eles voltassem do cativeiro. Era para quando Jerusalém fosse para o cativeiro, ficasse lá 70 anos, porque é isso que Deus determinou para eles. Aí depois, quando eles começassem a voltar, Deus faria isso. Então Deus já começou a revelar os caminhos para Jeremias. Jeremias, eu vou destruir Jerusalém aqui, Jeremias. Isso aqui já está fadado. Mas eu vou trazer cura para eles. Mas eu vou trazer restauração para eles. Mas eu vou trazer prosperidade para eles. Parecia impossível, né? Não parecia? E no versículo 14 e 15, do verso 33, tudo isso Deus revelando para Jeremias. Ele promete o reino do Messias. Ele revela para Jeremias: vai haver um Messias. Eu vou enviar. Ele é que fará isso. Ele é que vai restaurar. Ele é que vai prosperar. Ele é que vai curar. E Cristo já está entre nós. Olha como Deus revelou para Jeremias coisas insondáveis que ele não sabia. Talvez Jeremias quisesse que ele revelasse como seria o futuro dele ali naquela cidade. Mas Deus não estava interessado em revelar para Jeremias como seria o futuro dele na cidade. Mas Deus queria revelar para Jeremias o que ele fazia com o reino dele. E é isso que Deus quer revelar para nós. Coisas do reino, pastor Marivaldo. Coisas do reino. Cristo trouxe cura para nossas almas e para o nosso coração ferido. A cura para você. A cura. A cura para você nesta manhã aqui. Cristo está falando aquilo que Deus falou para Jeremias lá. Cristo trouxe para nós. Cura. Tanto para nossas feridas emocionais, para o nosso coração, também para o nosso corpo físico. Há poder no nome de Jesus.
Cristo nos restaura pela tua graça. Ele derramou a graça dele sobre nós. E essa graça produz restauração na nossa vida. Quando estávamos perdidos, cativos do inimigo, Cristo veio e nos restaurou. Nos trouxe para o seu reino de luz. E Ele traz purificação. Com o sangue dele derramado na cruz. Ele nos lava dos nossos pecados. Ele te lava, Ele me lava. Tenho uma palavra profética para você nesta manhã. Você entendeu? Que Jeremias estava numa situação lamentável. A cidade estava numa situação lamentável. Mas o plano de Deus para aquela cidade não era livrar aquela cidade, não era. Ele até faria isso depois que eles voltassem do cativeiro, mas ele não fez. Porque o povo continuou pecando. Ele não fez não, viu? Depois que o povo voltou do cativeiro, o povo continuou pecando. E aí, essa restauração de Israel e Judá vai acontecer no reino de Jesus. Não parece um caminho bom você ver uma cidade sendo destruída e você orar para que Deus liberte ela daquilo? Não parece um caminho bom? Não parece para vocês um caminho bom? Você está vendo uma cidade como a cidade de Jerusalém, que outrora era palco do Senhor e agora sendo destruída. Então você clamar para que Deus liberte ela daquela situação, parece um caminho bom, mas não era o que Deus queria. Ele já tinha dito: eu vou destruir. Então ele fala para Jeremias: eu quero te revelar outras coisas. E a proposta de Deus para você nesta manhã, meu irmão, é essa. Ele quer te revelar. Ele quer nos revelar. Sabe por que a gente fica confuso? Sabe por que a gente perde as nossas convicções? É porque a gente não tem o revelado do Senhor. Porque quando Ele se revela para nós, quando Ele mesmo se revela para nós, nós não ficamos confusos. Em nenhum momento. Nenhum. Passe o que passar. Você passe o que passar, você não duvida. E você não fica confuso. E Ele quer revelar as coisas que estão ocultas a nós. Não que Ele vai falar uma nova palavra, mas as coisas que estão aqui, ó. Mas que às vezes nos oculta. Que às vezes a gente não consegue entender. E não consegue saber o que Deus está querendo falar. Mas Ele está querendo hoje, nesta manhã, fazer essa proposta com você. Eu quero revelar para você. E é para você mesmo. Não importa se você entende ou não a Bíblia. Porque quando o Senhor revela, Ele revela. Então Ele quer revelar o quê? Ele mesmo para nós. Ele quer chegar diante de você. Espera aí, vem cá, Marivaldo. Agora sou eu aqui falando. Como Ele falou com Jeremias.
Eu estabeleço, ele falou para Jeremias, eu fiz a terra, eu formei a terra. Sou eu que estou aqui na sua frente nesta manhã. Vamos lá, põe para mim Filipenses 3, 7 e 8. Olha Paulo falando, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O que você faz para ganhar Cristo? Zaqueu subiu na árvore. Olha que simples. Foi coisa grandiosa que Zaqueu fez? Não. Subiu numa árvore. E Jesus olhou para ele e falou: desce, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Porque a gente pensa que é coisa difícil que a gente tem que fazer. A gente só tem que se render. Eis-me aqui. E o próprio Espírito vai nos orientar aquilo que nós devemos fazer. Naquele momento, Deus disse para Jeremias: Jeremias, tira os olhos. Jeremias, tira os olhos das coisas terrenas. Meu irmão, tira os olhos das coisas terrenas. Tira os olhos, tira seus olhos das coisas terrenas. Coloca teus olhos no que Deus pode fazer. Deus te chamou. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Você está aqui hoje porque eu não fui na sua casa te chamar, meu marido não foi, o bispo não foi, o pastor Marivaldo não foi. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. E Ele te chamou para um propósito. Ele tem um propósito para você. E Ele quer que você cumpra esse propósito. Talvez você falou assim: eu não sei nem qual é o propósito. Então você precisa pôr os olhos nele. Você precisa para que Ele revele o propósito. Se você colocar os olhos nele, Ele vai revelar o propósito que Ele tem para você. Como tinha para Jeremias, era para Jeremias fazer aquilo lá mesmo, irmãos. Ir lá falar para o povo que ele ia destruir a cidade. Porque Jeremias nem foi para a Babilônia. E também não voltou. Olha o propósito de Jeremias. Olha o propósito de Jeremias. De chegar na cidade, falar da destruição, falar que era para eles ir para a Babilônia, mas ele mesmo não foi. Depois você lê Jeremias, aí você vai saber para onde ele foi. A situação era de caos, mas tinha esperança. Quando Jesus está na nossa vida, a situação pode ser a pior que for, mas há esperança para nós. Eu não sei como está a sua situação, nem a sua circunstância. Talvez esteja pior do que Jeremias. Misericórdia, né? Mas
nesta manhã, a proposta de Deus para você é que você saia dessa zona terrena e coloque os seus olhos em Deus, naquele que pode revelar a partir de agora o seu caminho, o caminho que você vai trilhar. E deixa eu te dizer, mesmo que houver espinho, como tinha na vida de Paulo, ele vai dizer: a minha graça te basta. E você vai falar que nem Paulo falou: tudo que eu tinha eu considerei como perda, para que eu possa ter o conhecimento de Cristo Jesus. É Cristo em vós, esperança da glória. Põe os teus olhos, querido. Deixa eu falar para você uma coisa. Não sou eu, não. Não é o bispo, não. É você. É você que está aqui. Porque ele não chamou o bispo e eu, porque a gente sozinha, a gente não faz igreja. A igreja é você, junto conosco. Então é para você. Tira seus olhos dessa zona terrena. Porque aqui no terreno está um caos. Como o bispo falou, a guerra está aí, irmãos. As pestes estão aí. As doenças estão aí. Se você continuar com seus olhos nisso, você não prospera. Deus quer falar para você nessa manhã: coloca os seus olhos em mim. Porque Ele te chamou para dar andamento para o reino dEle. E você não vai conseguir dar andamento para o reino dEle olhando para esse caos que está aqui. Você só vai conseguir dar andamento no reino de Deus quando você começa a olhar para o que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer? O que Ele pode fazer, minha irmã? O que você acha que Deus pode fazer? Sabe o que Deus pode fazer? Com uma palavra Ele tira você desse inferno. Porque com uma palavra Ele criou céus e terra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Aleluia! É porque nós ficamos parados na nossa dor. Pastora, a senhora pensa que é fácil eu enfrentar uma doença aí, ou uma doença de família? Não, eu não penso que é fácil. Como a situação de Jeremias. Mas Deus quer te levar além disso, meu irmão. Sabe, meninos, vocês meninos, porque vocês são meninos ainda. Você que é menino aí. Sabe, vocês é que vão levar essa palavra para a geração que está vindo. Sabe aquela geração que está ali na salinha? Elas vão chegar aqui para ouvir de vocês o que Deus faz. Nesta manhã, meninos, porque vocês são meninos, presta atenção. Deus quer revelar o reino dele para vocês. Aleluia. Deus quer falar para vocês qual o caminho que vocês vão seguir para a nova geração que está vindo aí. Você, menino, vocês que estão jovens, que ainda estão meninos. Mas tem que conhecer Ele. Tem que ser íntimo. Tem que ser íntimo. Tem que ser íntimo. Tem que ser íntimo. Tem que ser íntimo de Deus. Pastor, o que é ser íntimo de Deus? É orar. É orar, é ler.
É buscar conhecimento de Deus. É isso que Deus está falando para essa igreja. Já tem um tempo que Deus está falando isso para essa igreja. Todo mundo que sobe ali, Deus fala. Até quando Ele vai ficar falando? Qual que é o jovem nesses últimos tempos que Deus tem usado aqui? Porque Ele não quer usar? Não. Ele quer. Ah, pastora, tudo sobra para os jovens? Não. É porque Ele quer usar a vida de vocês. Não é só para tocar aqui. Para tocar, beleza, tem que tocar mesmo e vai em frente. Mas Ele quer usar você, revelando o que Ele tem de mistério para a sua vida. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Pesada, pastora? Não. Não é não. Não é não. Ele falou que quer revelar. É o que ele está falando. Ele mandou você fazer alguma coisa para ele revelar? Ele mandou você ser íntimo dele. Como que você vai fazer para ser íntimo dele? Aí você pede para o Espírito Santo. Zaqueu resolveu subir na árvore. E recebeu Jesus gostoso. E Jesus entrou na casa de Zaqueu e falou assim: hoje houve salvação nessa casa. O reino chegou aqui. Aleluia. Deus fala assim: eu sou o Senhor que faço. Eu sou o Senhor que ponho. Eu sou o Senhor que tira. Eu sou o Senhor que derrubo. Mas eu sou o Senhor que planto e faço crescer. Eu sou o Senhor que trago esperança. Eu sou o Senhor que trago cura. Eu sou o Senhor que trago liberdade. Eu sou o Senhor que trago conhecimento. Eu quero convidar você nesta manhã. Deus está chamando você para chamar a atenção dele. Sabe o que Deus está falando? Que aquela oraçãozinha que você faz não chama a atenção dele. É oração. E ele vai distribuindo presente para você. Gente, o povo de Israel não voltou. Quando eles voltaram do cativeiro, eles não tiveram aquilo que Deus falou para Jeremias que ia fazer. Mas durante o tempo que eles viveram, eles iam recebendo presente de Deus. Eles não eram plenos. Eles não eram plenos porque eles não obedeciam aquilo que Deus estava falando para eles. Eles não eram plenos porque eles desobedeciam a Deus. Deus falava para eles: me obedeça e vocês vão comer o mel que tem nessa terra. Mas eles não obedeciam. Por isso eles ganhavam presente. De vez em quando, Deus preparava lá um avivamento. Deus preparava lá uma cura. Era isso que Deus fazia. Até que Jesus venha e restaure. Mas é isso que você quer? Deixa eu te perguntar isso para você. Desculpa que a minha hora já foi, tá? Mas eu sei que eu peguei um pouquinho tarde. Deixa eu te fazer essa pergunta. O que você quer? É ficar de vez em quando recebendo presente de Deus? Quando você pede, ai, Deus te dá um presente, vem dar uma renovada na sua vida?
Ai, Senhor, faz tanto tempo que eu não falo línguas, faz tanto tempo que eu não isso, faz tanto tempo que eu não aquilo. Aí você clama, Deus vem e derrama. Aí você, ai, graças a Deus. Aí você passa mais não sei quanto tempo. Isso é presente, gente. Mas Deus não quer fazer isso para você. Ele não quer te dar presente. Ele quer que você viva pleno na vida dele. Ele quer que você viva a glória dele. Ele quer que você ande de glória em glória com ele. Para isso você tem que pensar e tomar uma atitude. Você não é obrigado a vir, porque ninguém é obrigado a nada. Graças a Deus que Deus não nos obriga a nada. Mas enquanto o louvor vai cantar, você pode vir aqui na frente e falar: Senhor, eu quero fazer diferença. Eu quero te surpreender. Sabe o que significa a palavra clamar? Deixa eu pegar aqui. Aleluia. É fazer diferente. É gritar. É bradar. É falar em voz alta. É chorar. É isso que Deus quer que você faça na presença dele. Tá bom pra você do jeito que você tá, meu irmão? Tá bom? Tá bom assim do jeito que você tá vivendo? Se tiver bom, então fique assim. Mas se não tiver bom, o Senhor está prometendo para você mudança de vida nesta manhã. Venha até aqui e fale para Ele: eu quero tirar os meus olhos das coisas terrenas e quero colocar os meus olhos em Ti, Senhor. E começa a colocar os olhos nele, naquilo que Ele pode fazer. Seja intencional, meu irmão. Se você não sabe como orar, seja intencional. Pega a Bíblia, pega a palavra e começa a orar na palavra. Começa a dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Rei, Tu és Senhor, Tu és Salvador. O Senhor formou os céus e a terra, o Senhor me formou. Seja intencional. Se você está disposto a dizer sim, o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que faço. Eu mudo estações. Eu mudo. Eu sou o Senhor que muda tempos. Mas você tem que querer. Você tem que desejar isso no coração. E Ele espera isso de você. Sabe por quê? Porque Ele trouxe você aqui para isso.